Em entrevista coletiva do Gabinete de Transição, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse o seguinte, abre aspas, vão acabar as privatizações nesse país, já privatizaram quase tudo, vai acabar. E nós vamos mostrar que algumas empresas públicas vão poder mostrar a sua rentabilidade, fecha aspas. Especialistas ouvidos pela CNN consideram que o discurso de Lula sinaliza a aproximação com o governo da ex-presidente Dilma Rousseff na área econômica. Afinal de contas, as promessas de Lula de não privatizar assustam o mercado? Este é o tema do debate que começa agora aqui na CNN. Para isso, convidamos o deputado federal reeleito, Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais. Boa tarde, seja muito bem-vindo. E o deputado federal eleito, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, as nossas regras temos por premissa o equilíbrio na fala dos nossos convidados, por isso cada um vai ter cerca de 2 minutos para cada resposta. Para que eu não seja indelicada e interrompa os senhores, nunca quero ser, temos aqui uma sinalização padrão. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito isso, vou à primeira pergunta para o deputado Thiago Mitrô. Deputado, a promessa de Lula de não privatizar assusta o mercado? Por quê? Boa tarde a todos aqui. Boa tarde, Orlando. Prazer falar contigo. Olha, infelizmente, o que a gente está vendo dessas falas do governo do presidente eleito Lula e também pela escolha do seu ministério até agora, é que esse novo governo do PT vai estar muito mais próximo do que foi o governo da Dilma do que foi o governo do próprio presidente Lula, ainda mais distante do que foi o primeiro governo do presidente Lula, onde tiveram ali algumas sinalizações ao mercado e um esforço de entender que ele não havia sido eleito só com os votos da esquerda, mas sim de um espectro político maior. Nesta ocasião, nós vimos de novo um espectro político maior se reunindo em torno da eleição do presidente Lula, mas até agora as sinalizações são as piores possíveis, né? São ali muito voltadas para a ideologia retrógrada do PT e nessa fala das estatais não foi novidade. Nós estamos ainda muito longe de já ter vendido tudo, né? A gente ainda tem a Petrobras pública, temos ainda os Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica, inúmeras estatais que já poderiam ter sido colocadas à venda no mercado, já poderiam algumas até ter sido extintas e não temos isso. Lembrando que as estatais elas causam inúmeros problemas, alguns deles estão relacionados à distorção na competição junto ao mercado e outros com aquilo que a gente viu durante os governos do PT, que são antros ali de corrupção. Vários ali dos políticos que fizeram parte do governo Lula acabaram indo parar na cadeia, inclusive o próprio presidente, por conta de desvios que foram feitos durante a gestão petista, especialmente nas estatais. Então, lamento, que o presidente Lula tenha aí retomado um governo à la Dilma Rousseff, dessa mentalidade da esquerda retrógrada que praticamente aí não se disponibiliza a dialogar com o mercado. O mercado somos todos nós, a sociedade de baixa renda, é o mercado financeiro, são ali empresas internacionais, e a sinalização positiva para esse mercado é o que faz a economia girar. Obrigada. Vou repetir a pergunta ao deputado Orlando Silva. Deputado, a promessa de Lula de não privatizar assusta o mercado? Por quê? Em primeiro lugar, boa tarde, Luciana. Boa tarde, o meu colega Thiago Mitrô. Não assusta o mercado, porque o mercado conhece bem Lula. Lula foi reeleito presidente da República. Não tem mistério. Todo mundo sabe que Lula é um gestor que tem responsabilidade fiscal, compromisso social, compromisso com desenvolvimento nacional, compromisso com a geração de empregos. Então, esse papo de que o mercado está inquieto, o mercado está insatisfeito, o mercado está inseguro, isso é tudo conversa de especulador. Gente que quer fazer lucros na Bolsa de Valores, especulando, projetando cenários, projetando mudança na linha de crescimento ou redução de taxa de juros, gente que se beneficia da especulação. Esse que é o fato. A declaração do presidente Lula de que está encerrada a era das privatizações, em primeiro lugar, é uma declaração legítima de um presidente da República eleito pela maioria do povo brasileiro. O Lula tem essa legitimidade. Aliás, o meu colega Thiago Mitrô, ele participou da construção de uma candidatura do partido dele, do Partido Novo, em que o discurso forte da candidatura era um discurso a favor das privatizações. O Novo é um partido que tem como características defender o Estado mínimo
E qual foi o resultado eleitoral? Houve um rechaço por parte da população brasileira. Quem votou no Lula sabe quem é o Lula. E esse papo de que tudo que é público é ruim e tudo que é privado é bom, logo, tem que privatizar tudo que puder, essa sanha de fazer uma Black Friday do Estado brasileiro, uma liquidação do Estado brasileiro, de fato tem que acabar. Nós temos um polo público bancário que é fundamental para garantir uma estratégia de desenvolvimento nacional. Foi assim para enfrentar a crise de 2008. Se não tivéssemos um polo público bancário com capacidade de oferecer crédito e sustentar o Brasil naquele momento, a crise seria muito maior. Então, o mercado vai se acalmar, porque sabe qual é o caminho que o Lula vai trilhar. Vou fazer a segunda rodada de perguntas. Começo com o senhor ainda, deputado Orlando Silva. Uma das maiores polêmicas quando o assunto é privatização está em torno da Petrobras. O deputado Paulo Pimenta, que compõe a equipe de transição do presidente eleito, Lula, afirmou à CNN que não há possibilidade da Petrobras ser privatizada durante o novo governo. Pimenta declarou o seguinte, abre aspas, pelo contrário, queremos aumentar o nível de investimentos. Reduzimos muito a capacidade de investimento na Petrobras, fecha aspas. O senhor concorda com o posicionamento do parlamentar? Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida que a Petrobras, que é um grande patrimônio do Brasil, pode dar uma contribuição muito maior para o desenvolvimento do país. Agora, para isso, é necessário romper com essa blindagem que existe hoje na sistemática de distribuição de dividendos para os acionistas da Petrobras. Como pode o gás de cozinha, a gasolina, o óleo diesel ter o preço que tem no Brasil em função de uma política de preços completamente descolada da economia brasileira? A Petrobras, que é uma empresa pública, não cumprir nenhuma função pública no desenvolvimento das suas atividades. Eu não tenho a menor dúvida que a Petrobras é uma empresa que pode ser uma das alavancas do investimento no país. A taxa de investimento do país é pequena, é muito pequena, e a Petrobras pode ser um fator dinamizador. A cadeia produtiva de óleo e gás, ela consegue potencializar muito a geração, em várias indústrias, a geração de empregos. Então eu acredito que o presidente Lula conhece a potência que é a Petrobras, sabe o quanto a Petrobras pode ajudar ao desenvolvimento nacional e é necessário nós termos profissionalismo na gestão da empresa, termos planos de metas que conecte a empresa com os desafios do Brasil e desse modo nós podemos tê-la como uma aliada, a Petrobras, uma aliada do desenvolvimento nacional. Afinal de contas, é uma empresa brasileira. Que sentido faz a Petrobras buscar resultados cada vez maiores para distribuí-los na Bolsa de Nova York? É necessário que nós tenhamos a Petrobras servindo ao interesse do Brasil, ao interesse do povo brasileiro. Que sentido faz política de preços de combustíveis ancorados em dólar? O brasileiro não recebe salário em dólar. A Petrobras opera no Brasil, sim, para o público brasileiro e tem que ter essa responsabilidade. Vou repetir a pergunta agora para o deputado Tiago Mitrô. Uma das maiores polêmicas quando o assunto é privatização está em torno da Petrobras. O deputado Paulo Pimenta, que compõe a equipe de transição do presidente eleito Lula, afirmou à CNN que não há possibilidade da Petrobras ser privatizada durante o novo governo. O Pimenta declarou o seguinte, abre aspas, pelo contrário, queremos aumentar o nível de investimentos. Reduzimos muito a capacidade de investimento na Petrobras, fecha aspas. O senhor concorda com o posicionamento do parlamentar? Olha, Luciana, nós vimos ao longo dos governos do PT que a Petrobras realmente aumentou muito seus investimentos. Aumentou ali o investimento na Passadina, né, que a gente viu que é um dos piores investimentos que a Petrobras já fez, aumentou o investimento na OAS, aumentou o investimento no Odebrecht, na Camargo Correia, no superfaturamento de Abreu e Lima. Né? Então, infelizmente, quando o governo fala, o governo do PT diz que vai aumentar os investimentos através ali da sua gestão da Petrobras, a gente fica em dúvida para onde que vai esses recursos, né, que o PT vai investir. E é essa a nossa crítica a uma gestão política da Petrobras, que inclusive ontem, né, nós tivemos aí a aprovação de um projeto horroroso que acaba praticamente com a lei das estatais e que volta a incentivar a ingerência política das estatais, reduzindo a quarentena para políticos poderem assumir cargos em estatais de 36 meses para apenas um mês. Não dura nem 40 dias essa quarentena
que foi aprovada ontem na Câmara com o nosso voto contrário. O que vai trazer investimento para determinado setor é a abertura do mercado, é a quebra dos monopólios, é um incentivo à atração de investimentos externos, é ali a quebra do custo Brasil, redução do custo Brasil para o investidor, tanto estrangeiro quanto brasileiro, poderem ver o seu dinheiro investido em determinados setores ser produtivo e não ficar ali simplesmente tendo que pagar o chamado custo Brasil através de grandes impostos, péssima infraestrutura e por aí vai. Então é isso que nós defendemos. Tem que ter investimento sim no setor de óleo e gás no Brasil, mas para a gente poder ter uma verdadeira onda de investimentos, a gente tem que tirar os monopólios que hoje estão no governo e colocar uma gestão profissional na Petrobras e, à medida do possível, privatizá-lo. Quando for a retomada da época do PT na gestão da Petrobras, coisa boa a gente não pode ter. Vou à terceira rodada de perguntas. Continuo com o senhor, deputado Thiago Mitrô. Trago mais um elemento. Um levantamento feito pela empresa holandesa Transnational Institute indicou que, nos últimos anos, França e Alemanha reestatizaram cerca de 500 empresas. Nesse último semestre de 2022, por exemplo, o governo francês anunciou a reestatização da maior empresa de energia nuclear da Europa. Essa decisão francesa não é novidade no exterior. Esse movimento contrário ganhou ainda mais destaque com a pandemia do coronavírus, já que, sem a interferência do Estado, alguns serviços que garantem a subsistência de serviços básicos seriam prejudicados, o que agravaria ainda mais as condições sociais da população. Deputado, o Brasil está maduro o suficiente para garantir serviços de qualidade básicos como água, luz, saneamento, de maneira independente, ou seja, sem a interferência do Estado? Luciana, essa conversa de que privatização de empresas iria acabar com serviços é o que a gente ouviu na década de 90, quando a gente teve a privatização do sistema Telebrás. Dizia que o Brasil ia ficar incomunicável, que ninguém mais ia ter acesso a um telefone. E o que a gente viu? Exatamente o contrário. A gente hoje tem aqui no Brasil mais números de telefone celular do que habitantes. Antes, o cidadão brasileiro que colocava no seu imposto de renda linha telefônica como um bem, ali que fazia parte do seu patrimônio, isso já ficou no passado, porque quando a gente privatizou o sistema Telebrás, abrimos o mercado para poder haver competição dentro do setor de telecomunicações no Brasil, a gente teve mais investimentos, queda no preço e melhoria no serviço para a população. Quando a gente teve também na década de 90 a privatização dos bancos, especialmente dos bancos estaduais, como Banespa, Benge, Banerj, tantos outros que tinham aí no Brasil, também diziam que o brasileiro ia ter a sua poupança confiscada novamente, como foi com Collor, que não teria mais acesso a serviços bancários. E o que a gente viu, na verdade, foi a modernização do sistema bancário aqui no Brasil. E a modernização que agora, na era da tecnologia, está sendo trazida pelos fintechs, pelos bancos digitais, e não pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica, que são dos bancos que oferecem os piores serviços hoje para a população. Os maiores medos que a população tem é ter que abrir uma conta no Banco do Brasil, quando aí é obrigado por algum empregador, como eu fui obrigado aqui na Câmara dos Deputados a abrir uma conta do Banco do Brasil. Por mim, eu teria só banco digital, banco privado. E esse medo eles sempre vão colocar para outros serviços, mas nós já temos inúmeros bons exemplos aqui no Brasil, na área de saneamento, na área de energia, de serviços essenciais que são prestados pelo setor privado, na área da educação, que é uma área essencial que o próprio governo Lula incentivou aí o setor privado a se desenvolver. Sim, obrigada, deputado. Vou repetir a pergunta agora ao deputado Orlando Silva. Um levantamento feito pela empresa holandesa Transnational Institute indicou que nos últimos anos, França e Alemanha reestatizaram cerca de 500 empresas. Nesse período, no último semestre de 2022, por exemplo, o governo francês anunciou a reestatização da maior empresa de energia nuclear da Europa. E essa decisão francesa não é novidade no exterior. Esse movimento contrário ganhou ainda mais destaque com a pandemia do coronavírus, já que, sem a interferência do Estado, alguns serviços que garantem a subsistência de serviços básicos seriam prejudicados, o que agravaria ainda mais as condições sociais da população. Deputado, a minha pergunta é: o Brasil está maduro o suficiente para garantir serviços de qualidade básicos, como água, luz e saneamento, de maneira independente, ou seja, sem a interferência do Estado?
Evidentemente que não. O Brasil não tem capacidade, sem uma ação do Estado, induzindo investimentos, estimulando investimentos, construindo parcerias público-privadas, construindo alternativas de concessão. Se o Estado apenas lavar as mãos e deixar que o mercado cuide de temas essenciais, como energia, como água, nós teremos graves problemas. E quem vai sofrer? A população mais pobre. Aliás, no caso da água, do saneamento, já temos experiências práticas no Brasil, no estado de Tocantins, em Manaus, no Amazonas. Experiências negativas de privatização desses serviços. Atenção, quando se fala de água, se fala de um bem essencial para a saúde. É muito importante prestar atenção em várias experiências, no Rio de Janeiro, inclusive, em que a privatização da SEDAI repercutiu no aumento da tarifa, criando mais obstáculos para que a população mais pobre tenha acesso a esses serviços. Portanto, eu estou convencido de que o Estado, no Brasil, tem um papel essencial para estimular o atendimento de necessidades básicas da população. E é muito importante observar a tarifa. Quem é rico? Tiago Mitrô deve ser um homem rico. Quem é rico, não importa a tarifa. Paga a tarifa que tiver que pagar, mas quem é pobre, se não tiver meios para pagar aquela tarifa, fica sem o serviço. A experiência dos bancos, por exemplo, produziu o quê? Produziu um oligopólio de muito poucos bancos, com tarifas elevadíssimas dos serviços que prestam. Então, eu sou contra a lógica de que tudo que é público é ruim e tudo que é privado é bom. Tem muito serviço público muito qualificado e muito serviço privado de péssima qualidade. O que precisamos fazer é pensar em alternativas para a modernização do Estado, inclusive investindo em concessões, em parcerias público-privadas que atendam ao interesse público efetivamente. Sim, eu agora tenho 1 minuto, deputados, para as suas considerações finais. Gosto dessa fala do deputado Orlando Silva agora, alternativas para a modernização do Estado. Queria que mirassem nessa frase e trouxessem para nós as considerações finais. Deputado Tiago Mitrô, senhor primeiro. Bom, Luciane, queria agradecer aqui a CNN, a você e ao deputado Orlando pelo debate respeitoso de sempre. O deputado Orlando diz que eu sou um homem rico, meu salário é o mesmo que o dele. Então, nós dois estamos realmente, deputado Orlando, entre a parcela mais rica da população. E se a gente quiser que a população de baixa renda tenha acesso a serviços públicos de qualidade, a gente precisa acabar com essa mentalidade estatizante brasileira. A gente precisa, sim, aumentar as parcerias público-privadas. A SEDAI é um péssimo exemplo de empresa pública que você abria a torneira no Rio de Janeiro e saía lama de dentro ali da torneira fornecida pela SEDAI, enquanto em Pará de Minas, pertinho de BH, nós temos ali uma excelente concessão privada que abaixou as tarifas e que universalizou o saneamento básico em Pará de Minas. São essas boas iniciativas que a gente tem que replicar pelo Brasil inteiro. Aprovamos bons marcos legais ao longo dos últimos anos e agora é torcer para o governo Lula não retroceder nesses marcos e acabar com esse preconceito que tem em relação à iniciativa privada. Sim, obrigada, deputado. Deputado Orlando Silva, suas considerações finais, 1 minuto também, mesmo horizonte. Obrigado, Luciana, pelo convite. Cumprimento meu colega Tiago Mitrô pela oportunidade da conversa. Eu estou convencido que o Brasil tem um potencial incrível de crescimento econômico, de desenvolvimento nacional. O presidente Lula está pronto, experiente, capaz para liderar, com o apoio do Congresso Nacional, um movimento que garanta a retomada do desenvolvimento do Brasil, gerando emprego, gerando renda, buscando um Estado e políticas públicas cada vez mais eficientes. E aí cabe, inclusive, alternativas. Eu fui ministro do esporte. Na época da preparação da Copa, diziam nos aeroportos, imagina na Copa. Veio a Copa e foi tudo bem. Foi um modelo de sucesso de concessão dos aeroportos. Não há que se ter dogma, há que se ter a busca do interesse público. E é nessa perspectiva que eu trabalho e que eu espero que seja o sentido do governo do presidente Lula. Pensar em quem mais precisa, pensar no povo pobre, pensar na eficiência da gestão pública, na efetividade de políticas públicas. Isso vai exigir no tempo presente criatividade e muita ousadia. Eu quero agradecer, então, a participação dos dois deputados, Tiago Mitrô e deputado Orlando Silva, por estarem aqui nesse debate respeitoso e bastante rico, inclusive. Obrigada.